Bom, eu vou passar os principais pontos aqui do dólar e do índice para vocês, né? Hoje eu estou esperando uma compra aqui na região dos 306,31 no dólar, né? Então 5,306,31 aciona o gatilho de compra. Enfim, com um alvo aqui nos 330, o alvo máximo, né, da nossa operação, enfim. E ficar de olho nessa região dos 316 e nos 310 também, né? E aqui eu tenho nos 313 a média de 200, também ficar de olho nessa região, enfim. Na ponta vendedora, eu tô de olho nessa região dos 278 e 89. Então, volatilidade para queda, o preço perdendo essa região ele me aciona a venda. Tem um alvo aqui na região dos 271, nos 264, média de 50 aqui nessa região dos 261 também, então ficar de olho nela. E o alvo da venda aqui na região dos 250,08, 251, né? 251, 5,251. Ficar de olho também nos 241, a região forte. Enfim, e o mínimo projetado para o dia nos 210, né? Então esse é o dólar para hoje. Já no Infut, ele me aciona uma compra aqui na região dos 183445, gatilho de compra acionado. Enfim, é uma região forte aqui, né? Então ele tem alvo no 183366 e também no 183620, né? Região dura aqui de rompimento no 184320, aqui ele vai brigar bastante. E eu também tenho alvo na região dos 184544 e o alvo máximo dessa compra aqui no 185122, né? Enfim, eu tenho uma projeção aqui também para os 302 e ficar de olho nessa região porque tem a média de 50 aqui como resistência. Enfim, a venda é acionada perdendo a região dos 181,949, então ele me aciona a venda aqui. Tem o alvo no 182,039 e no 181,771. Briga forte aqui nessa região dos 181,504. Ele vai brigar forte aqui nessa região. Perdendo essa região, eu tenho um alvo máximo da venda nos 180, 268. Mínimo projetado para o dia, 177,841. Então, de olho nessas regiões de volatilidade, né? Então, vou fazer um resumo no decorrer do dia. Eu vou mostrar para vocês esses pontos de volatilidade, enfim, como está o andamento do mercado. E por enquanto, esses são os nossos pontos de entrada nas operações. O Infut e Dolfut, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. Um trade baseado em dados, onde nós temos esses pontos de volatilidade definidos através da análise dos padrões de movimento de preço, né? Então, é um trade quantitativo, enfim. Se você querer conhecer um pouco mais do nosso projeto, acesse o nosso curso Estudo Quant, curso gratuito, na nossa playlist, está disponível. São mais de 200 operações utilizando esse conceito, enfim. E no nosso curso eu explico melhor como que funciona esse operacional quantitativo. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto trazendo para vocês as movimentações do mercado financeiro, contrato futuro do dólar e do mini índice. Bom, vamos dar uma olhada no fechamento do mercado, né? Antes de olhar o fechamento do mercado, vamos dar uma olhada no sentimento do mercado para hoje, né? Então aqui nós tínhamos durante o dia, né, mercados emergentes teve uma alta. Enfim, o dólar australiano, que está relacionado ao crescimento global e também às commodities, né, ele teve uma baixa. Enfim, títulos conversíveis em ações teve alta, commodities tendo baixa e investment grade, que é crédito, né, relacionado ao crédito, baixa. E ações de crescimento de tecnologia tendo uma alta, né? O VIX tendo uma baixa. Enfim, o DXY tendo uma alta.
títulos do governo e títulos high grade tendo baixa, enfim, e títulos do governo de 2 anos e título do governo de 10 anos, ambos tendo uma alta, né? E o ouro tendo uma baixa. Então, nesse cenário aqui macro, nós tínhamos um risco on leve, né? O mercado então está risco on, só que de uma maneira mais leve. E nesse caso, as compras são seletivas, né? Então, o mercado global hoje ele termina com uma alta de 0,56, enfim. O S&P 500 uma alta também, Dow Jones alta, enfim. Então o mercado no risco on, né? Só que de maneira mais leve e as compras nesse caso são mais seletivas. Então aqui nós tínhamos uma projeção de alta para a bolsa e queda no dólar, né? Com esse cenário macro que eu estou passando aqui para vocês. Né? Agora vamos dar uma olhada em como terminou o mercado. Então o mercado hoje termina com o dólar mais fraco, né? Mas ficou no 0 a 0, enfim, uma alta de 0,03 e o WinFoot tendo uma alta de 0,60, né? Bom, vamos falar do dólar aqui em relação ao gatilho, né? Então hoje nós tínhamos uma venda perdendo a região dos 5,278,89, conforme eu falei hoje cedo, né? E ele acabou acionando essa venda logo no primeiro queda do dia, né? Então vou marcar aqui para vocês. Então ele aciona a venda, veio pegar nosso primeiro alvo aqui na região dos 271,40. Enfim, depois veio fazer o teste dessa venda, né? Buscou regiões acima, né? Mas encontrou uma resistência aqui na média móvel de 9 períodos. Enfim, e fechou abaixo da nossa linha de venda, né? Então a venda ainda estava sendo mantida. E depois ele veio de novo buscar a região dos 271, abaixo dela inclusive, para depois fazer um padrãozinho aqui de fundo, né? Nessa região. Então é o que eu digo, repare no que o preço está fazendo próximo à região do gatilho, né? Então nesse caso aqui ele armou uma compra, enfim, veio testar a venda, estopa essa venda e fechando acima da média de 9, enfim, vindo testar o fechamento anterior, né? E chegando nessa região ele ganha força para vir testar o gatilho de compra, né? Então aqui nós tínhamos uma compra nos 306,31 e ele veio testar essa região, vindo buscar essa região. Só que chegou nessa região ele foi enfraquecendo, né? O fluxo de compra foi diminuindo, né? E aí entrou venda, enfim. E o mercado volta próximo do fechamento, enfim. E nessa região aqui que eu chamo de range, né? Entre a compra e a venda, né? Então voltou para dentro da caixinha, né? E aqui é uma zona sem volatilidade, enfim. Então aqui ele fica sem nenhuma volatilidade e aí nenhum padrão de compra, de venda, enfim. Tá dentro da casinha e é a zona morta do trader, né? Porque não tem nenhuma volatilidade. E ele fechou próximo do fechamento, enfim. E a volatilidade de 0,03 de alta para o dia, né? Em relação à sua abertura e fechamento. Então esse foi o dólar. Vamos dar uma olhada no Infut agora. O Infut ele tinha uma venda aqui nessa região do 181,949, abaixo dela ele aciona essa venda e ele acionou logo no início do pregão, inclusive com gap, né? E é raro até dele fechar o gap no dia, né? Normalmente ele fecha no outro dia, deixa o gap aberto, enfim, ou nos próximos dias, né? E hoje não, ele teve gap, depois ele veio testar essa venda e fechou acima dessa venda, né? Estopando a venda, né? Então a venda foi acionada com gap e depois foi estopada, né? Lembra que eu falei que essa região ia ser uma região de briga, né? E foi uma região aqui forte de briga, né? Então tínhamos alvos na região dos 181,770, enfim, no 181,949 e no 182,025, né? Então brigou aqui nessa região, enfim, e fechou acima. E aí ele encontrou a média de 9, fechamento, ganhou também a média de 9 e o fechamento para vir testar essa compra, né? Até acionou a compra, acionou o gatilho de compra, mas
chegando aqui nessa região do gatilho de compra, ele foi enfraquecendo, né? E a maior parte do dia também ele ficou oscilando, né, entre o fechamento e o gatilho de compra, enfim, testando essa região média de 50 também como resistência, enfim. Acionou a compra, depois estopou, acionou, depois estopou, enfim, e acabou acionando no finalzinho do pregão com uma volatilidade baixa, né, uma alta de 0,60, enfim. Então esse foi o Infut, um dia difícil para trade, né, porque ele não teve um direcional definido, né. Então ele ficou aqui entre a casa, dentro da casinha também, né? Uma parte do tempo operando nessa zona que eu chamo de range, né? Essa região aqui que não tem nenhuma volatilidade, enfim. Embora o dia tenha terminado com uma alta de 0,60, né? Mas boa parte do dia ele ficou oscilando entre o fechamento e o gatilho de compra, né? Então acionava a vol, perdia, acionava a vol e perdia. Então esse foi o Infut no dia de hoje. Enfim, então o trade se deu logo no início, né? Com gap, enfim, veio testar. Aqui sim deu bastante pontos, enfim. Logo no início do pregão, esse gap ele deu compra, né? E aí ele veio testar o gatilho de compra, mais de 2.000 pontos de amplitude, enfim, desse movimento. Então o grande trade do dia, né? Foi logo no início, né? Com esse gap, enfim. Depois ele foi, fechou o gap e aí ele acionou uma operação aqui dentro do range, né? Mas com o teste da venda, né? Então esse foi o Infut e o Dolfut no dia de hoje. E essa é a nossa análise quant, né? Nosso trade quantitativo baseado nos padrões de movimento de preço e os pontos de volatilidade que nós temos para os respectivos contratos do Infut e do Dolfut. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.